Meu bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo hoje. Neste vídeo, amado, vamos falar sobre aquele pecado que amedronta as pessoas, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Já aconteceu casos de pessoas, chegar em desespero por pensar assim, pequei contra o Espírito Santo. E imagine a situação que fica uma pessoa quando chega a um ponto desse, de repente descobrir, eu pequei contra o Espírito Santo e agora não tem mais saída para mim. Essa pessoa fica num estado que, ali é perigoso chegar até o suicídio, porque não tem mais esperança, tem mais nada, não é isso que acontece? A culpa disso, muitas vezes, amado, é os púlpitos do terror. Quando coloca nas pessoas que é o pecado contra o Espírito Santo, às vezes é uma coisa mínima, certo? Então a intenção deste vídeo, amado, é justamente isso, a gente falar a esse respeito, a gente trazer um esclarecimento pela palavra de Deus, comparando, né, textos com textos, para a gente, amados, para a gente ter a certeza da nossa vida, como que tá, e eu, no meu caso, de ter a certeza do que eu passo para vocês, meus caros companheiros de estudo bíblicos, né, aquilo que é a verdade da palavra de Deus. Então, sobre esse pecado sem perdão, vamos estudar agora. Venha comigo. Então, nós vamos ao texto que leva as pessoas, né, a pensar sobre isso aqui. Veja bem, se o Senhor Jesus falou que existe esse pecado, é porque existe. Mas vamos ver em minúcias quando que é que a pessoa pode cair nesse pecado. Vocês podem guardar os textos, marcar e ver aí na Bíblia de vocês bem com o tempo. Podem baixar o vídeo, né? E meditar. Bem com o tempo, com paciência. Marcos capítulo 3, versículos 28 ao 30. Veja o que o Senhor Jesus falou. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Terrível, né? A pessoa que cai numa situação dessa. E depois ele explica aqui no versículo 30, né? Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Quer dizer, Jesus tinha expulsado demônios, feito curas, e os fariseus, os perseguidores do Senhor Jesus, aqueles que eram inimigos dele, ele é o Filho de Deus, né? Aqueles que eram inimigos dele, tanto que o crucificaram, né? Esses eram os que diziam que Jesus estava possesso de um demônio. Percebe? Agora vamos, uma vez que nós chegamos neste texto aqui, e nós vimos que existe esse pecado imperdoável, né, que não tem solução, e vimos também que como que acontece da pessoa chegar a esse ponto. Ou seja, atribuir a ação do Espírito Santo, atribuir aquilo que Jesus fazia como sendo, né, ação de um espírito imundo. É o mesmo que chamar o Espírito Santo de imundo. Agora, o que acontece se a pessoa afastar o Espírito Santo de si? Está perdido. Quer dizer, então, aqui, a pessoa que fala uma palavra desta, é certo
que o Espírito Santo não está nele. Beleza? Com esse pensamento, agora vamos correr uma série de versículos. E daí, amados, vocês peguem, anotem esses versículos e vão meditando para gravar bem na mente, na consciência e ter a certeza daquilo que estuda, ter guardado no coração. Vamos lá então. Veja o que o Senhor Jesus falou aqui. Nós vamos ver bastante aqui do livro de João. Aqui nós vemos João, capítulo 14, versículos 15 ao 17. O que Jesus falou para os discípulos dele? Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei o Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Vocês já sabem, né? Essas palavras que eu destaco em cores diferentes do branco é para chamar atenção, para nós prestar atenção naquelas frases, porque é fundamental para nós entender, né, no final do vídeo, bem entendido. Então, veja aqui, eu rogarei o Pai, ele vos dará outro Consolador. Jesus está falando do Espírito Santo, né? A fim de que esteja para sempre convosco. E veja bem, o Espírito Santo, não, Jesus ia dar, não era para fazer uma visita na vida do crente lá. Vamos dizer assim, brincando na nossa língua, no nosso modo brasileiro de falar, não é o Espírito Santo vir tomar um cafezinho e ir embora. É para ficar para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Guarde bem isso, amados, que o Espírito Santo Jesus ia dar não era para tomar cafezinho com a gente e ir embora. Era para ficar, ó. Habitar. Habitar não é uma visita, habitar é morar, é permanecer. Em quem? Nos discípulos do Senhor Jesus. Quem é o discípulo do Senhor Jesus? É aqueles que aprendem com ele, os alunos dele, aqueles que estão estudando com ele, como eu e você agora aí. Nós somos discípulos do Senhor, somos alunos dele. Então, temos essa alegria imensa de saber que o Espírito Santo está conosco, amados. Por que quando a gente comete um deslize, quando a gente faz alguma coisa que a gente sabe que não, a gente já sabe que alguma coisa a gente fez que não agradou a Deus, a gente sabe? Porque o Espírito Santo nos convence e nos mostra que nós falhamos. E temos a oportunidade de correr, voltar, consertar o erro que nós fizemos, se for possível. Se não for possível, então confessar ao Senhor que erramos, não se esconder. Vamos lá. Agora, o mesmo livro de João, no capítulo 16, versículo 13, falando do Espírito Santo. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Note que aqui Jesus está dizendo que o Espírito Santo vai guiar. O Espírito Santo guia. Lá naquele tempo ele falou guiará. Mas hoje nós sabemos que o Espírito Santo está em nós e nos guia. Guia o que? Em toda a verdade. Vamos mais outros versículos. João mesmo, capítulo 17, versículos 9 e o versículo 20. O versículo 9 e o versículo 20. Não é corrido. Dói. Aqui o que tem ali é a oração intercessória. Quer dizer, a oração que Jesus intercedeu com o Pai. Agora veja por quem que ele intercedeu com o Pai. Jesus falou assim na oração, né? É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então, é por eles que Jesus estava rogando o Pai. Os discípulos que estavam com ele ali no momento.
Ah, mas irmão Antônio, mas então Jesus intercedeu a favor apenas dos discípulos lá que estavam com ele. Não, no versículo 20 aqui diz, olha, não rogo somente por estes que aqueles que estavam com ele ali presentes no momento. E Jesus falou, não é somente por esses aqui que eu rogo, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Oh, maravilha! Glórias sejam ao Senhor por todos aqueles que viessem a crer em Jesus. É Jesus ali, através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. Então, nós temos, amados, por isso em mente sempre, que nós temos, e além de tantas outras coisas, nós temos a oração, a poderosa oração do Senhor Jesus em nosso favor. Beleza? Vamos agora para o livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? E o versículo 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Nós temos que nos deter aqui um pouquinho e examinar. O que o apóstolo Paulo está nos garantindo aqui? Todos aqueles que são igreja, que são o corpo de Cristo, quando eu falo igreja, eu não estou falando de denominação em nome de igreja, da cristandade, eu estou falando da verdadeira igreja de Deus, que é o corpo de Cristo, né? Então vós sois o que? Santuário de Deus. É o templo, né? E que o Espírito de Deus habita em vós, como nós já vimos, não é uma visita, é morada em nós. E aqui essa parte, se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Aqui eu já vi algumas explicações das pessoas dizer que a pessoa comete pecado, então se suicida, destrói o Espírito Santo e daí perde a salvação. Não, o que esse texto está dizendo é se, vamos dizer assim, um ímpio assassina, mata um filho de Deus, esse cara não tem escape. Ele vai ser destruído. Porque destruir o santuário de Deus, que é o corpo da pessoa. Né? O corpo da pessoa, ali está o espírito natural da pessoa, e ali no espírito natural da pessoa está o Espírito de Deus, habitando a morada do Espírito Santo. O que acontece? Você mata o corpo, o espírito sai na morte. Então o corpo é destruído. Então aquela pessoa que destrói, que assassina, que destrói de alguma maneira o corpo do Filho de Deus, se prepare porque vai receber da mesma moeda. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 19, veja aqui, ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos. Então veja que é da parte de Deus que aqueles que creem em Jesus Cristo, os que são salvos, têm da parte de Deus. Não é o homem que vai pôr o Espírito Santo nele ou que vai tirar o Espírito Santo dele. Ninguém tem poder para isso. Porque diz assim, da parte dele, e que não pertenceis a vós mesmos, quer dizer que o Espírito Santo habita em nosso corpo, o nosso corpo não é mais nosso. Nós não temos mais o domínio direito. Veja bem, nós não temos o domínio do nosso corpo. No que se refere ao mundo espiritual, quem domina o nosso corpo agora é Deus. É Deus, não é mais nós não temos mais. Nós temos o livre-arbítrio para pecar, para
fazer tanta besteira como fazemos, que vamos refletir na nossa vida material aqui mesmo, nosso problema, mas não vai atingir a vida espiritual, porque nós não nos pertencemos a nós mais. No mundo material, nós temos o livre-arbítrio para nós fazer o que nós quisermos e sofrer as consequências no corpo. No mundo espiritual, pertencemos a Deus e nós não fazemos mais nada a Ele que domina nós. Beleza? Romanos capítulo 6, versículo 3. Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos igualmente batizados na sua morte. Amados, aqui não está falando de batismo na água. Está falando de morte do corpo. Aqueles que crucificaram, ou eu, que crucificaram essa vontade com Cristo e agora vivem, não mais pela sua vontade própria, mas pela vontade de Deus, que nasceram de novo. Esse versículo está falando disso. Então, esses foram batizados na morte de Cristo. Por causa disso que o Espírito Santo habita no nosso corpo. Porque, amado, se nosso corpo não fosse sepultado com Cristo, o Espírito Santo não ia habitar em nós. Não tinha como. Ok? Bom, meus amados, vocês prestaram bem atenção em todos os versículos que nós vemos, em todas as partes destacadas? Eu acredito que sim. E se vocês prestaram atenção, eu acredito que vocês compreenderam bastante. Né? Então, eu não comento muito, prefiro até me criticar, que diz que eu ponho a Bíblia para ler e as pessoas podem ler, não precisa ver meus vídeos, porque podem ler na Bíblia. É verdade. Só que, amados, como nós nos reunimos, aqui mesmo que vocês estão distantes de mim, nós estamos no mesmo Espírito unido. E então, juntos, nós degustamos, nós bebemos da palavra de Deus, e assim a palavra de Deus vai se tornando mais compreensível para nós, ainda que nós lemos versículos e comentamos um pouco, mas eu não gosto de ficar comentando muito para a gente não tomar o tempo com as palavras da gente. Eu quero que o Espírito Santo que use do tempo, né, para ensinar a mim e a vocês através desses vídeos. Ok? Então aqui eu acredito que vocês já entenderam, como eu também entendi, que é praticamente impossível uma pessoa que é salva pecar o pecado imperdoável. Eu posso dizer assim, amado, no meu entendimento é impossível que uma pessoa que é salva peque contra a blasfêmia contra o Espírito Santo. E nem Jesus falou, todos os outros pecados é perdoável, menos esse. E os outros pecados, o salvo está sujeito a cometer. Os pecados que têm perdão. Mas esse pecado sem perdão, amados, como é que o Espírito Santo, nós vimos ali naquele versículo, que no lado espiritual nós não somos mais nossos. Nós não temos mais domínio sobre a nossa vida espiritual. É Deus que nos domina, nós entregamos para que Deus nos domine. Então você acha que se é Deus que domina, que nos domina agora, Deus ia permitir um pecado sem perdão? Quando Ele mesmo garantiu que aqueles que creem no Senhor Jesus já têm a vida eterna, está salvo. Se ninguém perde a salvação, como que uma pessoa que é salva vai pecar o pecado imperdoável? Não tem como. Eu olho todos esses textos, amados, eu me alegro, porque eu sei que a gente é falha. Ninguém, enquanto está nesse corpo de sangue, é perfeito. Não existe. A nossa perfeição no nosso corpo só vai acontecer na ressurreição. Então, amados, se nós corresse o risco
de pecar contra o Espírito Santo, nós estaríamos perdidos, todos estariam perdidos e tal. Então, o sacrifício de Jesus não teria valido para nada. Não teria valor algum. Por isso que eu tenho essa firmeza e que o meu Jesus ajude que este vídeo possa alcançar todas aquelas pessoas que estão nessa dúvida e que têm medo de pecar contra o Espírito Santo. Claro que temos de nos segurar para não pecar, tipo nenhum de pecado. Nós cuidando da nossa vida espiritual, ainda nós pecamos. Agora imagine se nós for deixar livre, assim não. Eu estou salvo, não tem problema. Não vai pecar contra o Espírito Santo, mas pode cometer outros pecados dos quais vai pagar alto preço. Não é verdade? Então, como cristão, o cristão não tem vontade, não tem prazer no pecado. E eu posso dizer para você, se alguém que está vendo este vídeo aqui, você crê no Senhor Jesus, você acredita que Jesus é realmente o Filho de Deus do fundo do coração? Você tem aquela certeza que você é salvo, não porque você é bonzinho, porque você ajuda os outros, ou isso, aquilo, mas tem certeza que você é salvo porque Jesus pagou todos os teus pecados, que não ficou um, que foi lançado tudo lá no mundo do esquecimento. Se você tem certeza que você é salvo, que você valoriza, você dá valor para o sacrifício de Jesus lá na cruz, em pagamento do pecado por você, você acredita que é assim a tua vida? Não tenha medo de pecar contra o Espírito Santo, por mais terrível que seja o pecado que se cometeu, não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Relaxe, fique tranquilo. Se você tem algum problema a acertar com o Senhor, seja humilde, confesse ao Senhor, reconheça os teus erros, reata a tua comunhão com o Senhor e se alegre no Espírito Santo, deixe que o Espírito Santo dê alegria para você. Não fique aí cabisbaixo, triste, imaginando coisas que talvez teus ouvidos escutaram, que você chegou a pensar, crer que pecou contra o Espírito Santo. Ok? Eu quero, agora encerrando este vídeo, vamos encerrar este vídeo por aqui. Eu vou deixar por final um versículo que eu quero que vocês leiam. E tenha certeza que um salvo não peca contra o Espírito Santo. Que fica lá no livro de João, capítulo 13, versículo 9, que diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado. Ou seja, pode cometer um pecado, mas se arrepende já em seguida, confessa a Deus, está tudo certo, confessa ao Senhor, está tudo certo. Então, o que é nascido de Deus não comete pecado no sentido que ele não vive uma vida de pecado, não tem prazer no pecado. Bom, ler de volta: qualquer que é nascido de Deus, salvo, né, não comete pecado. Por que o que é nascido de Deus, nascido de novo, realmente ele não tem como ele pecar contra o Espírito Santo? Diz aqui, ó, porque a sua semente permanece nele. A semente de quem? Semente de Deus. Que é nascido de Deus, a semente de Deus permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Isto é, não pode pecar assim, eternamente. Ele pode ter um deslize, pode pecar, ele diz: confessa o Senhor. Jesus é nosso advogado, acerta com Deus, não deixa ficar a comunhão com Deus interrompida, né? E está tudo certo com Deus, não fique triste. Veja bem por quê. Porque é nascido de Deus, então não pode viver no pecado, não pode cometer o pecado eterno. Por quê? Porque a semente de Deus está nele, então não tem a mínima condição de cometer o pecado eterno. Não tem, porque a semente de Deus está nele. Percebe? Então aqui a gente encerra esse vídeo. Amados, que a graça de Deus seja com todos vocês, seja abundante na vida de vocês, da família de vocês.
ore por mim também, para a minha família. E como sempre, né? Se for do agrado do Senhor, a gente se vê no próximo vídeo. Portanto, até o próximo vídeo, então, e fiquem todos com Deus. Mas veja o texto que vai estar aí agora em tua tela e medite nele.